Então, vamos agora iniciar o nosso capítulo 7. Como a ciência sabe o que ela sabe? Vamos falar um pouquinho de método científico. Começando aqui com uma frase do Neil deGrasse Tyson. Você pode argumentar o quanto quiser, mas se a natureza, para nós aqui é o mundo físico, né, não concordar com você, você está errado. Você pode continuar acreditando no que quiser enquanto verdade pessoal. Verdade entre aspas aqui, né? Enquanto uma verdade pessoal. Mas a sua crença não faz com que isso se torne uma verdade objetiva. A natureza é o juiz, júri e executor final. Então, a gente vai falar bastante sobre isso agora, nesse capítulo. Ao mesmo tempo, para contrastar com essa frase do Neil, eu trouxe uma da Anais Nin. Não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como somos. Eu gosto bastante dessa frase porque o pessoal usa muito isso, né? Compartilha muito essa frase na internet, às vezes até um pessoal meio místico aí gosta de compartilhar essa frase, até às vezes para relativizar muito as coisas, né? Para ter, cada um tem a sua própria verdade, então cada um faz o que quiser, cada um tem a sua opinião, né? Mas na verdade eu gosto dessa frase porque ela diz uma coisa importante cientificamente, que não vemos as coisas como são, a gente não enxerga bem a realidade. A gente vê como somos, como a gente gostaria que fosse. Então, essa frase também representa muito o viés de confirmação que a gente estudou lá no capítulo 5. Então, eu gostaria que a gente pudesse aqui contrastar um pouco a opinião subjetiva de uma evidência científica, né? Infelizmente, a gente está numa época em que convencionou-se dizer que opinião é um negócio que não se discute, né? E, essa é a minha opinião, respeita a minha opinião, essa é a minha opinião. Eu posso falar o que eu quiser porque é minha opinião. E isso está muito errado em muitos aspectos, tá? Então, opinião subjetiva a gente dá para coisas como, por exemplo, cor favorita. Qual que é a sua cor favorita? A minha é verde, a sua é azul. Você não pode chegar para mim e falar que opinião horrível a sua. Você não pode gostar de verde, você tem que gostar de azul. Não faz sentido, não existe hierarquia nessa questão das cores, não existe uma consequência grave nessa questão de escolha de uma cor favorita ou não. Se metade das pessoas gostarem de verde, metade das pessoas gostarem de azul, o que vai acontecer de consequência é que metade das pessoas vão usar mais roupa verde, metade vai usar roupa azul. O que isso traz de prejuízo? Nenhum. Então, isso é uma opinião subjetiva que cada um pode ter a sua e você deve respeitar. Agora, se eu estou dando uma opinião sobre a realidade e se isso influencia outras pessoas a tomarem decisões, e se essas decisões têm consequências importantes, a minha opinião não é só uma opinião que tem que ser respeitada. Eu é que preciso respeitar a realidade para dar a minha opinião. E respeitar a realidade significa respeitar aquilo que a gente sabe sobre a realidade, o que a gente tem de mais próximo da realidade. E isso se traduz nas evidências científicas. Então, por exemplo, eu não posso ter uma opinião subjetiva sobre a gravidade, sobre a lei da gravidade. Eu não posso ter minha opinião subjetiva. Eu acho que a lei da gravidade não existe, não. Né? Porque se metade das pessoas acreditarem na gravidade, metade não, a metade que acredita vai ficar quietinho aqui dentro do apartamento. A metade que não acredita na gravidade vai se jogar para fora da janela achando que pode voar. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão cair. Vai ter uma consequência, a realidade vai se impor sobre elas. Então, isso, na verdade, é uma falta de respeito com a realidade. E a gente precisa das evidências científicas para conhecer a realidade. Então, não é só uma questão de opinião, tá? É claro que os cientistas têm suas opiniões, cientistas são pessoas, né? O que a gente precisa ficar atento é se a opinião do cientista está baseada em evidências científicas ou se é uma opinião pessoal que ele está tentando impor com a sua autoridade de cientista. São coisas bem diferentes. E é por isso que cientistas discutem. Cientistas têm divergências, têm opiniões contrárias, mas isso não significa que existam duas realidades. Existem duas percepções diferentes sobre a realidade. E qual será que está melhor embasada pelas evidências científicas? É isso que a gente precisa buscar, tá bom? Então, não vemos as coisas como são, vemos como somos. É a frase que a gente viu lá, tá certo. Mas, se usarmos a racionalidade científica, podemos nos libertar dessa visão limitada por vieses e perceber cada vez mais as coisas como realmente são.
talvez a gente não consiga ver perfeitamente como as coisas são, mas a gente tem que se aproximar. Lembra lá do capítulo 1, né? Como os óculos da ciência, a gente enxerga melhor com os óculos da ciência, mesmo que a gente não enxergue perfeitamente. Bom, essa é uma das frases que mais me irritam, principalmente na área da saúde, que é a minha área, né? Eu sou a prova viva de que tal tratamento funciona. Quantas vezes vocês ouviram falar isso, né? Às vezes a gente mesmo fala, eu sou a prova viva de que dá para terminar o mestrado, doutorado, porque eu terminei o mestrado, doutorado, eu sou a prova viva que dá para fazer isso, né? Então, isso é muito ruim, pessoal. A gente falar dessa forma é arrogante, em primeiro lugar, que é uma vaidade gigantesca, né? Você achar que a sua experiência individual ela é automaticamente generalizável para todas as pessoas e que você se elevou ao status de evidência científica generalizável com 100% de probabilidade de funcionar. Olha que absurdo, né? A gente falou que o mundo é probabilístico no capítulo 6. A gente falou que o mundo é probabilístico e que a gente deve tomar decisões com base em probabilidade. Se uma pessoa fala a experiência pessoal dela, essa experiência pessoal não mostra probabilidade nenhuma. O máximo que ela mostra é uma possibilidade, talvez, né? Mas probabilidade depende de uma análise coletiva de dados, de mais pessoas vivenciando aquilo. Então, a gente podia trocar, fazer igual a Bela Gil, né? Você pode trocar, eu sou a prova viva de que, por eu tive uma experiência assim, nessa situação, eu gostaria de entender melhor o porquê isso aconteceu, mas não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Isso é humildade, gente. Então, eu tive uma experiência assim, ó, para mim, a minha experiência com esse medicamento foi essa. Eu queria entender melhor por que isso aconteceu. Não sei se foi porque foi eficaz, não sei se foi por outros motivos, mas isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. E agora eu preciso olhar para as evidências científicas. É assim que a gente teria que lidar com essa questão individual para evitar a falácia da generalização precipitada. Então, a gente tem um método científico justamente para tentar melhorar essa nossa análise, né? Como que a gente pode resumir o método científico? O próprio Neil deGrasse, ele dá um exemplo em uma das suas falas, das suas palestras, que é interessante. Ele é um exemplo limitado, a gente tem que olhar com uma criticidade, mas é um exemplo interessante porque a gente consegue trazer um pouco para o dia a dia. Ele diz o seguinte, ó, o método científico ele é dividido aqui em pelo menos 6 etapas. A primeira é a observação de um problema. Então, ele vai dar o exemplo de um carro, né? Então, você foi lá, tentou dar partida no carro e o carro não liga. É um problema. Aí você faz uma pergunta. Será que a bateria descarregou? Bateria, tá? Saiu um errinho aqui. Será que a bateria do carro descarregou? Não sei. Vamos levantar uma hipótese com base nessa pergunta. Bom, se a bateria no carro descarregou, se eu carregar a bateria, então o carro deve ligar. Essa é a minha hipótese. Ela é um palpite, né? Bom, vou testar essa hipótese. Veja, essa hipótese, ela é testável. Não adianta falar assim, bom, eu acho, a minha hipótese, né? Eu acho que o carro não liga porque esse meu carro é novo e meu vizinho está com inveja do meu carro e está com mal olhado. Eu acho que essa é a minha hipótese, por isso que o carro não liga. Não dá para testar isso, tá? Então, vamos tentar carregar a bateria no teste. Vou tentar carregar a bateria e tentar ligar o carro de novo. Bom, liguei o carro, e carreguei a bateria, liguei o carro ligou depois da carga da bateria. Tem uma conclusão. Bom, é provável que a bateria estivesse descarregada. Cuidado só um pouco com isso. Isso aqui, pessoal, é uma super simplificação do método científico, trazendo num contexto individual. De novo, análises individuais não são provas de eficácia, né? É claro que o carro pode ter funcionado de novo por outros motivos. Podia ser que estava muito frio, não estava pegando, depois esquentou um pouquinho, aí o carro pegou de novo, né? Mas é muito provável que tenha sido de fato a bateria. Para a gente expandir isso, a gente teria que fazer um negócio um pouco maior, para chegar numa conclusão robusta, teria que fazer um ensaio clínico de carros, né, mais ou menos, com baterias. Então, eu pego vários carros que não estão funcionando, não estão ligando, metade desses carros eu carrego a bateria, a outra metade eu não carrego a bateria. Aí eu dou partida de novo, e aí eu vejo se os carros que eu não carreguei a bateria, se eles continuam sem ligar, e eu olho se os carros que eu carreguei a bateria, se eles ligaram. E eu vejo a proporção de carros que ligou no grupo que eu carreguei a bateria versus o grupo que eu não carreguei a bateria. Aí sim eu consigo chegar numa estimativa matemática em comparação com um controle,
se de fato era a bateria e qual é a proporção. Ah, sei lá, 80% dos carros ligaram de novo quando eu carreguei a bateria, em comparação ao outro grupo, por exemplo, né? E aí, o que isso me mostra? Bom, que é bem provável que seja a bateria, pode ter outras causas, mas a bateria é uma causa importante, e agora eu tenho, na próxima vez que o carro não funcionar, eu não preciso ficar investigando, eu tenho uma alta probabilidade de que seja isso, então isso acelera a minha tomada de decisão, tá? Então, isso é muito importante, o método científico. A gente pode tentar resumir o método científico de várias formas. É impossível ter uma descrição perfeita, universal, altamente generalizável do que é o método científico, porque essa forma universal de pensar, ela vai se decompondo em formas especializadas em cada área. Então, cada área científica tem a sua própria adaptação do método científico para obter resultados confiáveis e com menos vieses. O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é um esquema geralzão de como que é o método científico, de como eu vejo o método científico, tá? Variações, vocês podem encontrar esquemas muito variados em relação a isso. Aqui é um esboço. Primeiro, começa com uma observação sistemática de um problema. A observação dos fatos do dia a dia, né? Então, o motor não está funcionando lá, o carro não está ligando, os carros que eu já usei na minha vida, várias vezes ele não liga. Então, a observação sistemática de um problema. Com a observação sistemática desse problema, eu elaboro uma pergunta a ser respondida. E com base nessa pergunta, eu meio que tento responder essa pergunta hipoteticamente. Então, eu formulo uma hipótese testável. É o meu palpite científico, tá? Então, eu faço a minha hipótese testável. Se ela não for testável, não tem mais o que fazer, travei aqui, né? Aí existem componentes teóricos, existem áreas teóricas e suas metodologias de trabalhar as teorias, mas sempre com muitos cuidados a serem observados, porque eu não vou poder fazer testes, são áreas totalmente teóricas, onde eu vou precisar muito considerar o ecossistema científico no qual estou inserido e fazer revoluções científicas em relação a isso, tá? Bom, então eu formulo uma hipótese testável e eu faço uma experimentação controlada, e existem formas adequadas de fazer isso, não é de qualquer jeito. Tudo que a gente falou sobre os filósofos lá da ciência, muitas daquelas coisas foram incorporadas aqui na forma de fazer essa experimentação controlada, né? Por exemplo, na área da saúde, com medicamentos, com intervenções, a gente faz um ensaio clínico randomizado. Depois a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente quer testar a eficácia de substâncias e de intervenções. Eu analiso os resultados e eu olho esses resultados e vejo se as conclusões desses resultados corroboram a minha hipótese. Ela corrobora a minha hipótese? Não, não corrobora. O resultado vai contra as minhas hipóteses. Ok, hora de levantar novas hipóteses que respondam a essa minha pergunta para fazer novos testes. Ah, ele corrobora minhas hipóteses, sim. Legal. Isso começa a me ajudar a construir uma teoria científica. É um pedacinho do tijolo que me ajuda a construir uma teoria científica. Essa teoria científica que vai ganhando corpo, ela vai me ajudando a tentar prever implicações sobre o mundo, né? O que será que vai acontecer realmente? Eu acho que vai acontecer aquilo, né? E aí, essas novas observações, novos fatos, novas hipóteses, novas experimentações, eu vou reunindo esses dados e vou vendo se essas novas informações corroboram, continuam corroborando a teoria. E isso vai reforçando, vai tornando mais robusta a teoria científica, né? Então, eu começo a construir uma teoria que vai ganhando força, vai ganhando corpo e vai se tornando, de fato, uma teoria científica com T maiúsculo, né? Pode ser que essas informações, quando eu começo a aplicar as predições dessa teoria, acaba não funcionando e eu preciso reciclar minhas hipóteses. Muitas vezes eu preciso voltar e observar de novo tudo sistematicamente, levantar novas perguntas e novas hipóteses, né? Então, tudo fica girando em torno disso, né? De hipóteses e de experimentação e de teorias que vão me ajudar a entender o mundo, né, no qual eu estou inserido. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor no nosso próximo capítulo. Bom, eu posso aplicar o método científico em várias áreas, por exemplo, na eficácia de medicamentos, na eficácia de vacinas. Então, também eu estou deixando para vocês um link para que vocês acessem aí no material
aquele livro, Respostas Científicas para Enunciados Picaretas, que o capítulo 1 eu recomendei lá no nosso primeiro encontro, tá? E eu estou recomendando agora o capítulo 2 para vocês desse mesmo livro gratuito, que vocês baixam pelo link que eu estou deixando aí. Capítulo 2 fui eu mesmo que escrevi, então a explicação mais aprofundada do que eu vou falar agora está lá, tá? Para que a gente também não desgaste demais nessa apresentação. Quando eu vou considerar, né, quero avaliar se um medicamento funciona ou não, se uma vacina funciona ou não e tudo mais, eu não posso só ter um grupo. Por exemplo, eu não posso pegar um pessoal aí, 100 pessoas que estão com dor nas costas, dor lombar, e aí eu dou um chá para essas pessoas, né? Dou lá um chá de uma erva específica, que alguém falou que trata dor nas costas. Eu dou esse chá para essas pessoas, e aí 70 pessoas daquelas 100 relatam melhora no dia seguinte da dor nas costas. Eu não posso sair por aí falando que esse chá trata as pessoas com dor nas costas. Eu não posso falar, muito menos, que a eficácia é de 70%. Não posso, tá? Por que eu não posso? Porque essas pessoas podem estar sofrendo influência de vários efeitos que confundem essa análise. A história natural da doença, a dor nas costas já melhoraria no dia seguinte. Tem pessoa, a dor lombar é uma dor que oscila, tem dia que dói mais, tem dia que dói menos. O dia que ele tomou o chá estava doendo mais, o dia seguinte está doendo menos, porque é assim que é a história natural da doença. Não foi o chá, foi a história da doença que fez isso. O efeito Hawthorne, as pessoas quando são observadas, quando elas são tratadas, quando elas estão sendo cuidadas, tem um cuidador ali, elas querem melhorar mais, elas querem mostrar, inclusive, desempenho. Então, elas mudam a postura delas, elas fazem mais exercício físico, isso melhora a dor nas costas dela, por exemplo, mas não foi o chá, foi a mudança de comportamento. Ou, às vezes, ela continua com dor, mas quando o cuidador pergunta, e aí, você tá melhor? O chazinho foi bom, né? Aí você fala assim, não, não foi, foi uma bosta, né? Não vai falar isso. Fala, foi, melhorou um pouco sim, né? E aí o cuidador vai sentir que o chá dele é maravilhoso. A regressão à média, então, nos picos que estão fora do que a gente esperava, aquela dor muito aguda, você intervém naquela dor, mas no dia seguinte a pessoa está melhor porque daquilo não ia piorar, porque estava muito fora da média. Volta para os padrões médios daquela dor. E o efeito placebo, que só a expectativa de melhorar também traz uma possível melhora, né? E aí, pessoal, a soma de tudo isso aqui compõe o que a gente chama de efeito placebo vulgarmente. Mas, na verdade, o efeito placebo é um pedacinho só, nem é muito significativo ainda comparado com tudo que pode acontecer e confunde a nossa análise. Por isso que a gente não pode ter um grupo só, a gente precisa de um grupo controle, que não vai receber o chá ou que vai receber um chá falso, só um aroma de chá ali quentinho, né? Por quê? Porque eu vou comparar um com o outro e aí eu vou conseguir, se eu fizer uma amostra adequada, de tamanho adequado, se eu sortear as pessoas que vão para cada grupo, se eu fizer o mascaramento adequado, que é o estudo cego, duplo cego, tudo isso tem na minha playlist do YouTube, na parte de pensamento científico e epidemiológico, tá? Acessem lá que eu vou ter a explicação certinha disso, junto no capítulo do livro que eu deixei. Quando eu faço essa comparação adequada, justa, o que eu tenho? Eu tenho a comparação e eu consigo eliminar dos grupos, de ambos os grupos eu vou eliminando esses vieses e o que sobra é, de fato, a eficácia intrínseca. Então, de fato, foi superior ao placebo, foi superior ao grupo controle. Então, essa vacina funciona, esse medicamento funciona. É assim que a gente analisa a eficácia. O método científico é fundamental para a gente avaliar coisas, senão a gente fica numa percepção totalmente enviesada, e foi assim que muitos tratamentos se consolidaram na antiguidade, como, por exemplo, as sangrias, que a gente comentou anteriormente, e outros tratamentos aí, hoje em dia, são baseados nesses relatos, sem fazer os ensaios adequados, ou seja, sem aplicar o método científico. Muito bem, então o que é uma evidência científica? É difícil definir isso, né? De uma maneira muito geral, podemos entender evidência científica como aquilo que foi capaz de confirmar ou refutar hipóteses científicas. Isso, teoricamente, é uma evidência científica. O problema, pessoal, é que tem estudos que são mal feitos e levam a conclusões inadequadas. A gente vai falar mais disso futuramente. Muitas vezes a gente usa a evidência errada para tomar decisão, evidência de algo que não poderia ser usado.
por exemplo, eu pego um estudo que foi feito na célula, numa plaquinha de vidro, e começo a querer aplicar isso em pessoas, dou saltos. Às vezes é uma evidência científica de qualidade, mas feito in vitro. Não me dá permissão para que eu faça essa generalização. Então, é complexo essa questão, tem muita evidência ruim, muito artigo ruim, não é porque está publicado que é ciência, não é porque está publicado numa revista científica que é ciência bem feita, tá? Então, tragam isso com vocês. Um livro não é uma evidência científica necessariamente. Essas palestras minhas não são evidências científicas, tá? Elas estão enviesadas pelo que eu estou selecionando de conteúdos que eu acho que são importantes para vocês. Eu tento me basear em evidências científicas para apresentar o que eu estou apresentando para vocês, mas isso não faz com que a minha palestra, o meu curso, seja uma evidência científica, tá? Então, não é tão simples, né? Sem treinamento científico prévio, separar o joio do trigo, tá? Então, aqui é um calcanhar de Aquiles que a gente tem, porque até agora a gente tem visto ferramentas que todos nós podemos usar sem treinamento algum, desde que a gente tenha um pouco mais de pensamento crítico. Identificar falácias, identificar vieses, né? Ter um pouco mais de pensamento probabilístico, ter mais pé no chão, tudo isso, mas tudo isso já ajuda a gente a eliminar boa parte das picaretagens que tem por aí. Mas tem picaretagens que estão ali mais intrinsecamente ligadas na ciência como é publicada hoje, né? E aí a gente precisa um pouquinho mais de conhecimento científico. Aí você tem que estudar mais metodologia científica, práticas baseadas em evidência, e aí vai ter uma galera muito boa aí que dá treinamentos em relação a isso, né? Que também trabalham com isso. Eu tento mostrar um pouco disso lá no meu perfil no Instagram, e tem outras pessoas aí muito proeminentes, né? E vocês conseguem aprofundar um pouco mais nesse ponto, que não é o nosso propósito, porque aqui a gente está falando sobre pensamento científico uma etapa antes, tá? Mas é importante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Até porque, olha o que acaba acontecendo quando a gente não conhece a evidência científica e a gente começa a divulgar essa evidência científica sem conhecer. A gente acaba entrando no dilema do ovo, né? O ovo é a maior polêmica que existe. Agora, nas eleições, não, né? Nas eleições, a polêmica são as eleições, mas quando passa a eleição, volta a ser a polêmica, é o dilema do ovo, né? Sai uma notícia, comer ovo é ótimo, faz bem para a saúde, né? Consuma ovos diariamente e tal. Aí sai outra notícia, consumo de ovo faz mal, consumo de ovo causa aumento de colesterol, né? Então, e aí isso gera uma sensação de insegurança em relação à ciência. Porque as pessoas falam, pô, cientista não se decide, né? Uma hora fala que ovo faz bem, outra hora fala que faz mal, esse cientista não sabe de nada. Não dá para confiar na ciência. E não é verdade isso, porque o que a imprensa divulga, na verdade, é o resultado de um estudo que saiu. E aí sai um estudo científico falando que o ovo traz algum problema, sai uma notícia inteira falando que o ovo faz mal. Sai um estudo mostrando benefícios do ovo, sai uma notícia falando que agora o ovo faz bem, como se fosse uma linha do tempo na qual agora faz bem, agora faz mal, agora faz bem, agora faz bem, agora faz mal, né? E não é assim que funciona. A ciência, ela reúne esse conjunto de evidências, esse conjunto de estudos, e hierarquiza esses estudos. Esse é de boa qualidade, esse não é de boa qualidade, a gente tem que considerar mais, esse tem mais peso do que esse contexto aqui, esse estudo faz mais sentido, nesse estudo faz outro, e, na verdade, você chega a conclusões científicas que não tem essa polêmica toda. Dentro da ciência, não existe essa polêmica do ovo. Tá? Então, a grande polêmica é que não é uma polêmica, né? Só que, para não ser uma polêmica, eu tenho que parar de dicotomizar. Já está errado a pergunta, ovo faz bem ou faz mal. Isso já está errado, eu já dicotomizei. O que a ciência vai dizer sobre o ovo? Superficialmente, tá? Nem é a minha área, essa questão da nutrição. Mas, bom, para quem já consome uma alimentação convencional do dia a dia, que todo mundo está comendo aí, o aporte de colesterol que é ingerido na alimentação convencional, o ovo traz muito pouco colesterol a mais nisso, né, nesse esquema. Então, não faz diferença comer ovo, não faz mal, né? Então, e traz proteína, traz coisas que possam fazer bem. Então, não causa impacto na maioria das pessoas. Mas pessoas que têm uma restrição, uma necessidade de restringir o consumo de colesterol, talvez para essas pessoas consumir ovo cause um impacto.
então talvez elas não devam consumir. Então veja que nunca é dicotômico, é probabilístico e uma probabilidade que não depende só do ovo, depende de quem está consumindo esse ovo, do risco individual, né? Então lembra, probabilidade condicional, a gente falou sobre isso, né, no capítulo 6 ali de probabilidades, que existe o conhecimento que eu tenho sobre o mundo, sobre as pessoas, influencia nas decisões que eu vou tomar, tá? Então, a forma de testar hipóteses varia bastante em cada área de conhecimento, mas a forma como a ciência sabe o que ela sabe possui um padrão universal, que é o método científico, que se decompõe em metodologias científicas de cada área, né? A gente não pode tomar decisões baseadas apenas em hipóteses, que é o que acontece muito, e é redundante, a gente não pode fazer isso. A gente volta lá num pensamento dedutivo muito antiquado, né? Então, eu faço uma observação sistemática, eu formulo uma pergunta, eu respondo essa pergunta formulando uma hipótese. Ok, você caminhou bastante na ciência, mas eu não posso começar a tomar as decisões do dia a dia com base em hipóteses. Não posso prescrever medicamento com base em hipótese. Não posso falar que cloroquina trata COVID com base em hipótese, tá? Eu preciso testar essas hipóteses que vão me dar resultados e que vão gerar evidências científicas probabilísticas que vão fazer com que eu possa tomar decisões baseadas em evidências científicas, tá? Então, essas verdades subjetivas, elas são criadas por nós mesmos, tem a ver com a nossa crença, com o viés de confirmação que a gente já estudou, com outros vieses. E as verdades que a gente busca com a ciência, e verdade, quando eu falo verdade na ciência, estou dizendo que é uma verdade transitória, tá? Porque eu posso substituir por novas verdades mais precisas, né? Elas são descobertas por meio do método científico. Então, o método científico descobre coisas em relação à realidade, e isso é maior do que a nossa opinião, tá? Então, quando a gente ouve aquela frase, a ciência não está nem aí para a sua opinião, tem a ver um pouco com isso, tá? É claro que não é radical desse jeito, a nossa opinião ela é válida se ela tiver a base científica, né? Mas tem a ver um pouco com isso. A evidência científica ela está acima do que individualmente uma pessoa pensa, né? Acho que esse é o ponto central desse capítulo.